Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero ficar. Darei som aos meus olhos.
Deus. Cristo está vivo. Pode sentar no seu lugar. Fique à vontade. Glória a Deus. Se puder ligar para mim essa luz do meio, por favor. Esse ano tá tentando ligar, mas agora. Glória a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, Pai seja convosco. Glória a Deus. Deus é bom. Está em todo o tempo, mostrando sua bondade para conosco, porque Ele é bom. Vamos orar mais uma vez. Você sentado mesmo, feche seus olhos aí onde você está. Agradeça ao Senhor, peça para que Ele possa falar ao nosso coração nessa noite, que a sua palavra venha de encontro a nós, que possamos ser, através da sua palavra, mudados, transformados. Pai, Senhor, nós te glorificamos nessa noite e exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso, Pai, e está conosco assim todos os momentos, Pai, que nós precisamos. O Senhor está conosco tanto nos momentos bons quanto também nos momentos que não são tão bons, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão seguindo, estão andando conforme a sua justiça. Pai, que nessa noite a tua palavra possa encontrar o nosso coração, possa nos conduzir a uma transformação, a uma mudança no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. Pai, pegue o nosso coração nessa noite, que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa nos convencer, porque só Ele pode convencer o nosso coração e nos mostrar quem realmente é Jesus e nos levar a cada dia para mais perto dele, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos retornando hoje a nossa rede de jovens, que acrescentou um nome a mais, Rede de Jovens e Adolescentes. E desde de dezembro do ano passado que a gente não está se reunindo formalmente aqui, mas Deus ele tem trabalhado para que a gente possa aprender mais e ser conduzido na palavra dele. E durante esse tempo que nós não tivemos oficialmente culto de jovem, Deus estava falando e me conduzindo, me mostrando aquilo que nós devemos trabalhar conforme esse ano e também conforme tudo aquilo que nós fomos fazendo. Sabe, a primeira coisa que nós temos que ter como certeza na nossa vida é o que está escrito em Marcos 12:30. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E, consequentemente a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas a base de tudo é o amor a Deus. É amar a Deus. Então, a pergunta que se faz é: nós realmente amamos a Deus? Será que nós realmente amamos mesmo ao Senhor? E isso tem que ser a base da nossa vida. Muitos de nós fazemos promessas a vários. Todo ano a gente faz alguma promessa. Todo ano a gente diz que vai fazer isso, que vai
deixar de fazer aquilo. Mas será que a gente está cumprindo realmente aquilo que a gente promete? Sabe, eu acredito que se eu amar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com toda a minha força, com certeza tudo aquilo que eu desejar fazer vai dar certo, vai ter sucesso. Por quê? Porque eu tenho como base amar a Deus. Eu tenho como base entregar o meu coração para Deus, porque é a partir dele, é a partir do caminho dele, da forma como eu estou ligado a ele, que tudo funciona, que tudo se liga. Então, esse ano, Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Tem muita coisa para nos mostrar, muitos lugares que a gente possa ir e principalmente transformação. A gente não pode mudar pensamentos sem antes ter o pensamento mudado, sem antes ter uma convicção, ter a certeza dentro de nós da sua palavra e daquilo que Deus quer fazer. E como eu falei aqui, não sou eu que vou convencer você a nada. Sabe, eu estou aqui pregando, falando a palavra do Senhor, mas eu não estou aqui com o intuito de convencer você a entregar a sua vida a Jesus, a fazer aquilo que você fazer aquilo que Deus quer que você faça, fazer aquilo que a palavra está dizendo da minha forma, do meu jeito. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. A gente não consegue. Por quê? Porque tem que partir de uma atitude no nosso coração. É o nosso coração. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos uma vida diferente, se nós queremos perspectivas para o nosso futuro, se nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós planejamos fazer, então a primeira coisa é amar o Senhor. É a base para tudo. Então a base para esse ano vai ser amar ao Senhor. Essa é a base para tudo na nossa vida. E tudo que a gente for fazer, porque Mateus 6,33 vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, se a gente realmente colocasse isso na prática, se nós realmente vivêssemos isso de verdade, colocássemos isso de verdade na nossa vida prática, no dia a dia, tudo seria diferente. Eu creio, eu acredito que você, assim como eu, tem planos, tem projetos, tem perspectivas da sua vida, daquilo que você deseja fazer, do lugar que você deseja chegar, de um lugar que você deseja, que você almeja, seja uma faculdade, seja o trabalho dos sonhos, seja conquistar alguma coisa. Então, eu sei que todos nós temos esse desejo, mas a pergunta é: como nós vamos fazer para obter tudo isso sem, sabe, não sem sofrer, mas porque todos nós vamos sofrer, independente de o que vamos passar ou não, porque o sofrimento ele é para o amadurecimento. Mas a questão é, se nós colocarmos a nossa vida, o nosso coração inclinado para amar a Deus, então tudo que nós vamos fazer terá mais sucesso, terá mais êxito. Não que é 100% de garantia, não que não vai ter erro, não vai ter uma dificuldade, não vai ter problema, não. Todos nós enfrentamos lutas, mas com Deus junto conosco, tudo é diferente. Tudo muda. Toda a nossa perspectiva muda. Então, tudo que eu vou fazer, por exemplo, eu sempre paro e peço a Deus a orientação. Orar é um segredo. Orar não é nada difícil. É fácil. É só você falar. Deus quer ouvir a nós. Deus quer nos ouvir. Então, se nós falarmos, Ele vai ouvir. Mas se nós ficarmos calados,
como que Deus vai nos atender? Ele nos conhece, mas Ele quer de nós uma atitude. Coloca aí para mim. A gente retorna hoje com uma nova série de mensagens. Eu quero trabalhar esse assunto não só hoje, mas durante todo esse ano e também durante a nossa caminhada de vida. Porque um dia eu estava aprendendo, lendo algumas coisas, ouvindo algumas coisas, e um dia eu ouvi sobre o amigo do noivo. E essa mensagem, que não é só uma mensagem, porque eu acredito que alguns aqui já devem ter ouvido sobre isso, já devem ter lido sobre isso, mas isso não é uma mensagem, isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Você não tem noção de como ser, ou de como o amigo do noivo, ser amigo do noivo, está em toda a palavra. Em como ser amigo do noivo mexe com todas as áreas da nossa vida cristã. Muda a nossa perspectiva de como nós adoramos, servimos e amamos a Deus. Muda tudo completamente. Então, quando eu ouvi essa pela primeira vez, mudou minha vida. E eu entendi o chamado dessa mensagem. Eu entendi o propósito da palavra. Eu entendi que Deus estava me chamando para ser amigo dele. Eu compreendi isso. Sabe, muitos de nós, aqueles que frequentam a igreja, que conhecem sobre Deus, que sabem sobre Deus, alguns acham que ser amigo de Deus é ser colega de Deus. Amigo e colega é duas coisas o quê? Diferentes. Totalmente diferentes. Mas muitos de nós, quando ouvimos essa palavra e quando vamos aprender sobre amizade e sobre essa questão de relacionamento com Deus, nós, na prática, não colocamos como nós ouvimos na teoria. E, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente coloca Deus, ou trata Deus como um colega. Ou a gente se coloca diante de Deus como um colega. Se você não sabe, o colega é aquele que o quê? Que não tem intimidade. É aquele que você fala, que você dá bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, tal, e só fala de vista, mas não tem o quê? Um relacionamento. Não conhece a pessoa, não tem uma intimidade. Você não conhece. Então, assim, muitos de nós, quando somos perguntados se somos amigos de Deus ou se somos amigos do noivo, o que a gente diz? Sim, eu sou. Mas na prática, de verdade, nos comportamos como colegas do noivo. Ou seja, a gente encontra com o noivo todo sábado, todo domingo, uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas todos os dias nós vivemos distantes de Deus e da sua palavra, do seu amor. Então, sabe, Deus não nos chamou para sermos colegas dele. Deus nos chamou para sermos amigos dele. Isso precisa ser, sabe, trazido ao seu entendimento, não como uma simples informação. Eu já preguei sobre isso, e todo lugar que eu vou, eu prego sobre isso. A minha mensagem mudou. Se alguém me chama para ministrar em algum lugar fora, seja para jovem, essa é a mensagem que eu levo. Isso está dentro de mim, eu carrego isso. Tiago, você fala de outras coisas? Falo, com base naquilo. Porque eu entendi o que é ser amigo de Deus. Eu entendi que ser amigo do noivo é a base para falar sobre tudo. É a base para viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. É relacionamento. E isso aí é, enfim, o propósito do plano de Deus.
Amém? A gente vai falar sobre essa... Eu vou trazer uma introdução novamente a esse assunto, mas com coisas novas. Então, se você ouviu essa mensagem, algumas coisas vai ouvir novamente, mas outras coisas você vai ver numa perspectiva diferente. Mas o importante aqui é que o amigo do noivo não seja uma mensagem. O meu objetivo com isso aqui não é que isso seja só uma mensagem sobre uma informação, uma pregação que eu vou ministrar e que quando você sair daqui, você vai embora e vai esquecer tudo que eu falei. Não. A intenção é que isso se torne em nós uma cultura. Que isso dentro de nós faça parte da nossa vida. Que nós venhamos olhar para esse chamado e obedecer. Deus está nos chamando. E o que eu preciso fazer? Dizer sim a Ele. Ou pelo menos eu tenho que responder. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, viu tudo aquilo, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele cai como morto. Ele não consegue ficar em pé. E aí, Deus começa a dizer assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías disse, eu acredito que ele não disse isso exatamente, mas pensou aquilo que os apóstolos disseram quando foram pela primeira vez confrontados pelos fariseus e pelo sinédrio a não mais pregar sobre a palavra de Jesus, a não mais pregar o nome de Jesus. Eles disseram assim: não podemos nos calar diante de tudo que vimos e que ouvimos. Tudo aquilo que vimos e que ouvimos. Então Isaías vai dizer: sim, Senhor, envia-me. Isaías estava fraco naquele momento, estava debilitado, ele não tinha sustentação, mas Isaías disse assim: sim, Senhor, me envia. Então, sabe, que isso não seja só mais uma informação que você vai adquirir nessa noite, mas deixe o teu coração aberto, deixe o teu coração, sabe, disponível para que o Espírito Santo, a partir de tudo que será falado aqui nessa noite, possa tocar o seu coração. Amém, jovens? Amém? Amém. Então, vamos aprender sobre isso. Eu não quero me esticar muito hoje, mas quero que isso entre no seu coração como uma palavra não só de ensino, de informação, mas uma palavra de transformação. Passa para mim, por favor. Tiago capítulo 2, versículo 23. Não precisa você abrir, mas se você quiser, você pode deixar marcado aí na sua Bíblia. A gente vai ler esse texto aqui, que diz assim: Abraão creu em Deus. Diga assim comigo: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Diga assim: e ele foi chamado, vamos lá mais uma vez, e ele foi chamado amigo de Deus. Isso está em Tiago capítulo 2, verso 23. Tiago está falando a respeito de Abraão. Alguém, um homem que se destacou na sua época, que se destacou entre os demais e que foi chamado amigo de Deus. Passa para mim, por favor. Veja, a Bíblia é uma história. A Bíblia conta uma única história, um único propósito, um único plano, de Gênesis até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse não é um livro conta uma história e outra, não. Todos estão ligados em uma única história, em um único plano, que é: Deus quer habitar entre os homens para ter comunhão com Ele. Diga assim: Deus quer habitar entre os homens para ter comunhão com Ele. Esse é o desejo de Deus. Deus criou Adão para quê? Para ter relacionamento. Eva para ter relacionamento. Deus começa a
se manifestar, se apresentar ao homem depois da queda, para quê? Para ter comunhão. Esse é o desejo. Sabe, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 20 e 21 são basicamente a restauração de Deus para aquilo que é eterno. Quando Deus cria o jardim do Éden e tudo aquilo na sua criação, esse é o desejo original de Deus. Sabe, Jesus não foi um plano B. Jesus não foi, fui pego de surpresa. Então, Deus não é pego de surpresa. Tem uma frase por aí que dizem que até o futuro engana Deus. Misericórdia. É uma frase aí de uma música que vai ser lançada aí. E tem pessoas cristãs que aprovam esse tipo de frase. Como que o futuro pode enganar Deus? Essa é a questão, né? Mas Deus não tinha um plano B, um plano alternativo. Deus só tem o plano A. E Jesus não era o plano B, era o plano A. Ou seja, de trazer novamente o homem para o jardim do Éden. Trazer novamente o homem para ter comunhão com Deus. Então, Deus está à procura de amigos. Sabe, tudo é a partir disso. Se eu entender que Deus quer ter relacionamento comigo, tudo o que eu preciso aprender a respeito dele se torna mais fácil. Porque quando eu começo a falar com ele, quando eu começo a me relacionar com ele e ver que Deus não é um ser, sabe, longe, um ser que é velho, que tem barba branca, que está sentado numa cadeira, que não está nem aí para a sua criação, porque isso é a imagem de Zeus, não de Deus. Na mitologia grega, Zeus é esse cara de barba branca, sentado numa cadeira e está nem aí para a sua criação. Dane-se. Essa é a informação. Não estou nem aí. Estou aqui e é isso aí. Não, Deus não é esse ser que as pessoas falam lá fora. É difícil, é longe. Não sei o quê. Não. Deus veio habitar entre nós. Ele veio habitar entre nós. Enquanto o homem sempre quis fazer um Deus, Deus de verdade veio habitar entre os homens. Então, Deus está à procura de amigos, pessoas com que Ele pode compartilhar o seu coração, o seu propósito. Então veja, esse é o desejo dele desde que? A criação, desde o Éden. Podemos ver durante as Escrituras, toda a Bíblia, como Deus se relacionava com o homem, buscando para si amigos para um propósito. A gente vai ver aqui um pouco desse panorama. Como é que a gente faz para entender isso? Deus está à procura de amigos. Então, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos a manifestação dos homens à procura de Deus. Passa para mim, por favor. Então, a partir disso aqui, a gente vai ter uma noção muito interessante. E a gente vai entender todo o Antigo Testamento e uma base também para o Novo Testamento. Mas como que Deus quis se manifestar? Como que Deus escolheu criar um relacionamento, uma busca entre os seus amigos? Buscar os amigos, ter relacionamento conosco. Sabe, depois da queda, Deus disse assim: dane-se o homem, eu não quero saber, fique aí onde você está e eu vou ficar aqui onde eu estou. Não, esse não foi o plano de Deus. Deus decidiu se relacionar com o homem. E ele começou a procurar homens que manifestassem e invocassem o seu nome. E após a queda, Sete é o primeiro. Na verdade, Abel oferece uma oferta. Mas após a morte de Abel, a geração de Sete começa a invocar o nome do Senhor. E de Sete até Abraão, Deus
apenas se manifestava a homens e famílias e não a um povo. Mas a partir de Abraão em diante, Deus começa a construir um povo, uma nação, até que ele pudesse se manifestar novamente a toda a criação. E isso é maravilhoso. Se você puder um dia, estude sobre isso, sobre panorama bíblico, mais especificamente estude sobre o plano da promessa de Deus. Se você tiver uma caneta aí, um papel, anote isso e procure. Existem vídeos na internet, existem livros a respeito disso, existem textos que você encontra sobre isso. O plano da promessa de Deus é uma teologia bíblica, como a gente pode chamar, uma teologia bíblica falando a respeito do plano de Deus. Deus tem um plano e Ele quer executar esse plano. Ele ainda não executou com totalidade, mas Ele já vem finalizando algumas coisas e pondo essas coisas na sua ordem. Então, esse é o panorama. Primeiro lugar, um santuário. O jardim do Éden era como um santuário, onde Deus habitava com o homem sem a necessidade de quê? De um mediador. Você já deve ter lido Gênesis. Então você vê lá que toda a tarde diz lá que Deus descia e falava com Adão. Ele precisava de Jesus? Ele precisava de algum outro homem? Não. Ele, Deus em pessoa, descia e conversava com Adão. Então esse era o plano, esse é o plano de Deus, o plano original. É ter essa comunicação livre conosco, sem nada, sem nenhum atrapalho. Mas veio o pecado, veio a queda. O que aconteceu? Adão e Eva pecaram. Você conhece a história. E aí, a partir do pecado de Adão, o que começou a acontecer? A rebelião, a rebeldia. Homens começaram a se rebelar contra Deus. E aí, os homens, ainda existiam as gerações, as pessoas, as famílias que invocavam o nome do Senhor, como eu falei. A partir de 7, começaram a se manifestar. Então, após o dilúvio, veio quem? Noé. Né? Ali, antes do dilúvio, mas após o dilúvio, Noé é o primeiro a estabelecer uma comunicação nova com Deus. Altar. Quando termina o dilúvio, Noé oferece um altar a Deus de sacrifício e diz que o seu sacrifício subiu como aroma suave a Deus. A gente vê essa menção de altar inicialmente com Abel, mas mais comum após o dilúvio, após Noé. Então, Noé começa a edificar um altar. E o que é um altar? Altares são lugares de devoção e comunhão que se estabelece para ter comunicação com Deus. Diga assim, altares são lugares de devoção e comunhão que se estabelece para ter comunicação com Deus. Os homens que edificaram altares foram chamados de quê? Amigos de Deus. Noé, Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Mas os outros também eram amigos de Deus. Só não precisavam ser chamados, porque isso era comum. Isso era algo comum. Era um estilo de vida deles. Eles viviam para agradar o Senhor. Então, vamos colocar aí que o altar era o primeiro telefone que foi inventado. O primeiro telefone na história que foi inventado foi o quê? O altar. É uma comunicação entre o homem e Deus. Aí depois disso, depois da construção toda, chega Moisés. Chega no tempo em que o povo precisa sair do Egito e que quando o povo sai do Egito e estão no deserto, a caminho lá de Canaã, da terra prometida, o que acontece? Eles precisam edificar agora um lugar para a presença de Deus. Eles precisam começar a edificar esse lugar. E aí Deus fala, Deus dá a revelação a Moisés para que ele fizesse o quê? O tabernáculo, de acordo com o modelo que foi revelado aonde? No monte.
Deus disse: vem aqui, Moisés. Moisés era outro que era o quê? Amigo de Deus. E falava com Deus como? Face a face. Se alguém falar face a face com Deus, esse é amigo de Deus. Então, Moisés foi um cara que era o cara da presença, que estava lá no monte, que Deus o chamava, que Deus comunicava com ele, que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus tão aberto, tão íntimo. E até nos momentos em que Deus queria destruir o povo, Moisés dizia: Senhor, te arrepende. Senhor, que mal é esse que o Senhor está fazendo? Imagina, como é que alguém pode dizer para Deus: te arrepende? Eu fico pensando, né? Como é que pode alguém dizer isso para Deus: te arrepende? Se Deus não se arrepende nada, porque ele não é homem. Mas na verdade, Moisés está clamando a Deus para que ele tenha misericórdia daquelas pessoas. Então, o tabernáculo é uma figura do céu. Deus só habita em um lugar que se pareça com a sua casa celestial. Então, os amigos de Deus são aqueles, ou os amigos do noivo, são aqueles que vivem para estabelecer um lugar para que Deus habite, conforme é revelado aonde? Nos céus. Então, quando Jesus orou assim: seja feita a tua vontade como? Assim na terra. O que Jesus está falando? Senhor, que o mesmo modelo que existe no céu esteja aqui na terra. Mas para fazer essa oração, para não só fazer, mas para entender essa oração e ter essa comunhão, é necessário ser o quê? Amigo. Então, assim, toda vez que a gente ora, né, acha bonita a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou, tal, bonitinho, mas o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe o poder que essa oração tem, o poder que tudo isso tem de colocarmos realmente, nos colocarmos no lugar de amigos de Deus. E por último, Deus também se manifestou, começou a se manifestar através de um templo santo, de um lugar, fisicamente, de um lugar como aqui, como uma igreja, um templo. Então, veja, existe uma dinâmica da presença de Deus que é diferente da manifestação do Espírito Santo no interior. É importante a gente entender o seguinte: existe a onipresença de Deus e existe a presença manifesta de Deus. Fica comigo aqui que você vai entender isso. Fala comigo assim: presença manifesta e onipresença. Essas duas coisas são diferentes. Aí você me pergunta: por que, Tiago? Porque a onipresença de Deus significa que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está na China, no Japão, Ele está nos Estados Unidos, em todo lugar no Brasil. Ele está em todo lugar. Nada se esconde dos olhos do Senhor. A palavra vai dizer isso, que nada está escondido aos olhos do Senhor. Ele vê tudo, sabe tudo, conhece a todos. Mas existe a presença manifesta de Deus quando nós o invocamos. Então, Jesus vai dizer assim: quando dois ou mais reunidos em quê? Em torno do meu nome, ali eu faço o quê? Ali eu estou o quê? Presente. Ali eu estou presente. Só que a gente lê isso e, legal, onde dois ou mais estiverem reunidos, tal. A gente lê assim, né? Por cima. Mas, cara, se a gente entendesse quão poderoso isso é, se a gente entendesse o poder que tem a presença manifesta de Deus, a gente diria assim: cara, eu mais um pode fazer o céu descer. Isso é loucura, mas é verdade. Sabe, por que ele fala que quando dois ou mais e não quando um só? Eu sempre me perguntei isso. Eu sempre ficava: por que dois ou mais e não quando é um só? Quando eu estou orando, a presença dele, eu não sinto a presença dele? Sente. Mas é diferente quando dois ou mais estão reunidos em torno do seu nome. O clamor aumenta, a fome aumenta, o desejo aumenta. Então, duas pessoas, a partir de duas pessoas, pode fazer uma transformação radical pelo mundo. E por que tem que ser dois? Eclesiastes vai dizer: é bom que ninguém ande só. Porque quando um cai, o que é que o outro faz? Levanta.
o ajuda a levantar. Por isso que é bom estar entre amigos. Por isso que é bom estar entre pessoas e estar andando com pessoas. Porque isso é importante. Então veja, a onipresença de Deus, ela está em todo lugar. Está aqui agora. Mas a presença manifesta de Deus é quando nós clamamos ao Senhor, invocamos o seu nome e ele se faz presente. E aí, o que acontece? A presença manifesta de Deus era aonde ela estava durante todos esses lugares que foi citado aqui. Desde o santuário, onde ele estava plenamente habitando, até o templo santo, que é o lugar aonde ele se estabelece. Então, lembra lá quando você lê Êxodo, lê ali Levítico, Número, Deuteronômio, que diz que a nuvem do Senhor preenchia toda a tenda, todo o tabernáculo, e quando a nuvem estava lá, significava o quê? Que a presença do Senhor estava ali. Então, a mesma coisa, isso também acontecia no templo. Veja, é necessário uma construção que tenha o céu como modelo, para que Deus habite naquele lugar. Existe uma diferença entre visitação e hospedagem. Por quê? Foi o exemplo que eu dei. Quando você visitar o seu parente, você só vai o quê? Visitar. Então, quando você vai visitar, na maioria das vezes, você vai para ver a pessoa e voltar no mesmo dia. Vai passar uma tarde, vai passar um almoço, você vai fazer uma visita. Agora, hospedar, não. Hospedagem, você vai passar lá um tempo determinado. Você vai ficar por um tempo. Então, assim, Deus deseja se hospedar. Deus não quer só visitar, Deus quer hospedar. Ele quer se hospedar. Então, assim, Deus virá para se hospedar aqui para sempre. Em Apocalipse capítulo 21, capítulo 21, vai falar sobre isso. Desse desejo de Deus de querer habitar entre os homens para sempre. Ou seja, transformando, trazendo de volta o como era no Éden, como era perfeito. Se você está assistindo Gênesis, você deve ter lá assistido como era. Aquilo ali é só uma noção, porque é muito mais do que tudo aquilo. É muito melhor do que tudo aquilo que a gente viu ali. Então, assim, eu quero voltar para cá. Eu quero voltar para o Éden. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso agir, eu preciso andar, eu preciso viver como um amigo de Deus. Para começar a estabelecer os lugares. Davi disse assim: eu não darei descanso aos meus olhos, e sono às minhas pálpebras. Não darei sono, não darei descanso até que eu encontre um lugar para o poderoso de Jacó. Até que eu encontre um lugar para Deus habitar. E aí o clamor de Davi era tão grande, porque Davi era amigo de Deus. Davi era um amigo de Deus. Então, era tão grande o desejo, a vontade dele de que Deus habitasse em Sião, que Deus vivesse naquele lugar, que Deus disse assim: eu escolhi Sião como a minha habitação. Deus disse para Davi: eu estou estabelecendo aqui o meu lugar. Então, assim, se a gente quer ver Deus nas nossas cidades, no nosso bairro, se a gente quer ver que toda a criminalidade, toda a violência acabe, nós precisamos dizer sim ao chamado de amigo de Deus. Dizer sim a esse chamado e dizer assim: Senhor, eu sei que tudo podes. Sabe, cara, quando a gente estava conversando com a Dayana ali, e falando sobre toda a situação que está ocorrendo por aqui, pela região do bairro, pelas redondezas, o perigo que está, tanto ali no Arruda, quanto por aqui também, Campo Grande, para o lado de lá. Vitinho até tinha falado comigo também sobre alguns assaltos por ali. Então, assim, eu fico pensando, cara, se você ler sobre o avivamento no país de Gales, Gales passou 3 anos e meio sem ter uma ocorrência policial. Os homens daquela cidade, daquele país, foram tão impactados pela presença manifesta de Deus que acabaram-se os vícios, os bares fecharam, os homens começaram a não gastavam mais seus dinheiros
com jogos e com bebidas, e eles começaram o quê? A viver uma vida que Deus desejava. Viver uma vida bem, na presença do Senhor, sabe? Mas com isso, bares faliram, casas de jogos fecharam. Há relatos de que jogadores de futebol iam entrar em campo para jogar e eram impactados pela presença de Deus, que não iam jogar mais. Eles paravam o jogo. Eles paravam, todo mundo parava. Não ia jogar, não tinha jogo. Imagina, Santa Cruz e Sport, aqui no Arruda, lotado, 60 mil pessoas. Daqui a pouco você escuta que os jogadores não vão entrar em campo. Aí pergunta, por quê? Porque eles estão chorando, buscando a presença de Deus. Meu Deus, isso é real, isso aconteceu. Isso aconteceu em 1904. Sabe? Deus se fez presente em Gales. Assim como ele se fez presente em vários lugares. Isso se chama hospedagem de Deus. Deus passou 3 anos e meio num país e não teve ocorrência policial. Você sabe o que é você passar 3 anos e meio sem ouvir um noticiário de manhã que uma pessoa foi morta, que alguém foi assassinado? Não, eu acho que a gente está tão acostumado todo dia a ver noticiário e até a rir com o CPF cancelado, que a gente não sabe o que é isso. A gente não consegue receber o impacto que essa informação tem, que essa mensagem tem. Mas por quê? O que foi? O que de especial aconteceu nesse lugar? Por que ficou 3 anos e meio sem ter nenhuma ocorrência policial? Por que não existe mais vício? Por que os jogadores de futebol e as pessoas que iam no estádio não queriam mais assistir futebol? O que foi que aconteceu? Tinha lá amigos do noivo que estavam preparando lugar para Deus habitar. Que se reuniram para dizer assim: Senhor, vem. Senhor, dobra-nos. Evan Robert dizia: Senhor, dobra-nos. Senhor, me dobre. Senhor, faz. Espírito Santo, faz agora. Orando e clamando para que Deus viesse habitar sobre esse lugar, sobre aquele lugar. E Deus achou um coração. Evan Robert era um amigo do noivo. Então é isso que a gente precisa ser. Passa para mim, que eu já vou partir aqui para a minha fala final, para a minha parte da minha conclusão. Sabe, Deus está chamando amigos para a última hora. Estamos na última hora. Estamos mais próximos e mais perto do fim dos tempos como nunca estivemos antes. Eu estou estudando agora, estou me aprofundando mais nos estudos de escatologia e eu venho aprendendo, cara, tanta coisa que eu disse, cara, como que isso está aqui? Cara, olha, tem texto que eu li, eu disse assim, nunca mais eu vou ler esse texto da mesma forma. Tem um texto que tem relação com a Páscoa e eu vou pregar sobre isso na Páscoa, que mudou totalmente a minha forma de entender esse texto. Eu não vou dizer qual é ainda, mas, sabe, é um texto que antes as pessoas comemoravam, que as pessoas falavam, mas não sabiam da importância que aquele texto tinha. E sabe, quando a gente começa a ver o mundo e ver aquilo que está acontecendo lá fora, o caos que está acontecendo no mundo, eu começo a ver, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele virá. E vai acontecer um grande avivamento sobre nós, até esse dia chegar. Aí muitas pessoas dizem, mas Tiago, como que vai haver avivamento com criminalidade, com prostituição, com imoralidade, com bebida, com vício? Como que vai haver avivamento num lugar desse? Quando nós pararmos de definirmos avivamento por culto, oração e evento. Avivamento não é um culto, o culto do avivamento não é. O avivamento não é uma oração, a oração do avivamento não é isso. E avivamento não é uma conferência, não é um evento, não é um congresso, não. Avivamento vem a partir de um clamor por santidade, a partir de vidas que começam a serem transformadas, a partir de uma indignação,
quando você começa a olhar para aquilo que está acontecendo lá fora e quem você é. E você diz, meu Deus, eu sou isso? Não, eu tenho que mudar. Porque quando você começa a olhar para fora, muito para fora, e não começa a olhar para si, quando você começa a olhar muito para os outros, para o erro dos outros, para a falha dos outros, não começa a enxergar a sua falha, tem algo de errado com você. Quando Isaías viu Deus, quando Isaías começou a provar da santidade de Deus, ele viu e enxergou a glória de Deus, ele fez o quê? Ai de mim. Antes ele dizia, ai de vós. Ai vós pecadores. Ai de vós impuros. Mas quando Isaías viu Deus, ele disse assim, ai de mim. Me quebrei. Me lasquei, como diz no português, como diz nas nossas gírias. Me errei. Foi isso, ele disse. Então, sabe, Deus está chamando esses amigos. Deus criou um relacionamento em toda a Bíblia, em tudo que está lá. E aí ele continua chamando esses amigos. O desejo de Deus é habitar entre nós e a missão dos amigos do noivo é preparar esse caminho para que ele venha habitar. É isso que você precisa entender. Se eu for resumir toda a minha mensagem, se resume naquela frase ali lá em cima. Ó. O desejo de Deus é o quê? Habitar entre nós. Ponto, acabou. E a missão dos amigos do noivo é qual? Preparar esse caminho para ele vir habitar. Se Deus quer habitar entre nós, o que ele precisa? De pessoas que digam, sim, Senhor, venha. É disso que Deus precisa. Se Deus quer habitar entre nós, Ele quer o quê? Amigos que digam para Ele, Senhor, venha habitar. Venha estar aqui. Mude a minha cidade. Mude o meu bairro. Transforme a vida dos traficantes, dos bandidos, daqueles que praticam a violência. Muda, Senhor. Eu estou aqui para isso. Ele quer encontrar corações. Ele quer encontrar você nessa noite. Por isso que isso não é uma mensagem. Por isso que isso não é uma informação. Isso é um chamado. Isso é uma convocação. Deus está nos chamando para sermos amigos dele. Porque se eu for amigo de Deus, cara, tudo muda. Se eu for amigo de Deus, meu bairro muda. Se eu for amigo de Deus, a minha cidade muda. Eu não vou precisar ganhar a cidade para Jesus. Não, eu vou trazer Jesus para a cidade e aí Jesus vai ganhar a cidade todinha para mim. Eu não vou precisar ficar fazendo simplesmente evangelismos para dizer que estou evangelizando, mas sim eu vou começar a invocar Deus na cidade. Começar a orar para que Ele venha e se hospede na cidade. Aí quando Ele vier, quando a presença dEle preencher todo o lugar, pecadores se arrependerão. Em Azusa há relatos de que moradores que viviam a 4 ou 5 quarteirões do lugar onde estava a presença de Deus, na rua Azusa, 5 quarteirões, era como se aqui fosse a Azusa e, fosse chegando lá, ali, Campina do Barreto, naquela área ali, chão estreito. Então, o pessoal estava orando aqui e pessoas lá, que não sabiam o que estava acontecendo, começavam a chorar. Começavam a, meu Deus, o que é isso? Chorar, se arrepender, pedir perdão aos pecados. E começavam a sentir a presença de Deus. E elas vinham atraídas pela glória de Deus. Então, sabe, se a gente entender que ser amigo de Deus é o que é aquilo que é mais importante para que a gente possa mudar toda uma região, então a gente precisa dizer sim a esse chamado. É isso que é importante. Essa foi a missão de João Batista. Ele foi designado a ser o amigo do noivo, aquele que estava preparando o caminho da vida de quem? Jesus. João Batista é o modelo, João Batista é o exemplo. Somos chamados por Deus nessa última hora a vivermos uma cultura dos amigos do noivo. Diga assim, vivermos, vamos lá mais uma vez, vivermos uma cultura dos amigos do noivo. Se nós formos amigos de Deus, nós seremos amigos uns dos outros. Preste atenção nessa frase, se nós formos amigos de Deus, seremos amigos dos outros. Por quê? Porque a nossa causa e a nossa missão é quem? É Deus. É desejar que Ele venha.
desejar que ele se estabeleça, que ele venha e faça morada sobre nós. Passa para mim. Talvez você se pergunte assim: o que eu preciso, ou no caso, o que eu preciso fazer para ser um amigo do noivo? Talvez isso esteja passando aí na sua cabeça agora. O que eu preciso fazer? Eu entendi que Deus está chamando amigos, procurando amigos. O que eu preciso fazer para ser amigo do noivo? Primeira coisa, para começar, você precisa responder a um chamado do Senhor, entendendo que o ponto de partida desse chamado é ter comunhão com o noivo, Jesus. Ou seja, é dizer sim. É dizer: sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus, me aceita. Sim, Jesus, eu estou aqui. Sim, Jesus, não aguento mais esse mundo. Sim, Jesus, tem muita coisa por aí. Sim, Jesus, eu quero só você. É só responder ao chamado. É só dizer sim. Não, Jesus não quer saber do seu pecado. Jesus não quer saber do seu erro, da sua falha. Eu tenho muitos pecados. Quando eu melhorar, eu vou e mudo. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você venha do jeito que você está, para que você possa ser transformado a partir dele. Porque Deus muda pecadores para santos. Todos os santos foram o que um dia? Pecadores. Todos os santos já foram pecadores. Então, não, Jesus disse: eu vim para aqueles que estão enfermos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que são. Eu não vim para aqueles que são bons, que já não precisam de nada. Eu não vim para aqueles que dizem que se exaltam. Não, eu vim por causa dos doentes, daqueles que querem responder esse chamado. Sabe? Após o seu sim a esse chamado, o próximo passo é buscar entender o propósito desse chamado e viver o estilo de vida de um amigo do noivo, aprendendo com os grandes amigos de Deus, aonde? Nas Escrituras. Que isso aí a gente vai falar mais para frente. No próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre esse modelo, esses estilos de vida, esses amigos que a gente precisa olhar e entender. Passa para mim, por favor, para eu terminar. O noivo, Jesus, te chama hoje para se tornar a melhor coisa que alguém pode ser. Seu amigo, o melhor amigo. Ele está nos chamando hoje. Ele está chamando você. E isso não é um convite, não é simplesmente um convite à salvação. Isso é um convite a todos os dias dizer sim a Jesus. Isso é um convite a dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer vir morar no meu bairro. Então o que eu preciso fazer? Senhor, eu sei. Sabe, todas as histórias de avivamento, quando eu leio elas, quando eu mergulho nelas, quando eu leio sobre, eu começo a ver: Senhor, por que não hoje? Senhor, por que não aqui? Senhor, o que está faltando para o Senhor vir para cá também? E aí Deus diz assim: eu preciso de amigos. Aonde estão meus amigos? Aonde estão aqueles que querem renunciar a tudo? Aonde estão aqueles que não amam a sua própria vida? Aonde estão aqueles que sabem e que desejam somente uma coisa? Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor. Quantas coisas? 5, 10, 100, 1000? Quantas coisas? Uma coisa. Uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa o quê? Morar. Que eu possa viver. Que eu possa me estabelecer todos os dias na tua casa. Quando Davi fala me estabelecer na tua casa, Davi está falando assim: que eu possa morar na tua presença. Viver na tua presença todos os dias. Meditar no teu santo templo. E aprender com o teu templo. Ver, olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. João 15, 14 a 15 diz: vós sois os meus amigos. Jesus está dizendo isso para nós. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz.
mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Tudo que ele ouviu do Pai, ele disse. Tudo. Então, o que falta na gente? Responder esse chamado. Sabe, talvez hoje você é aquela pessoa que está sentada aí, somente ouvindo por ouvir, porque alguém chamou você para vir, ou porque você disse, não tem nada melhor para fazer, hoje eu vou para a igreja, né? Não tem nada melhor para fazer, ninguém me chamou para sair, ninguém me chamou para comer um negocinho, ninguém me chamou para ir na lanchonete, para ir no shopping, eu vou para a igreja hoje. Talvez você seja essa pessoa que está aqui hoje. Talvez você seja essa pessoa. Mas se você está aqui hoje, é para um propósito. Se você está aqui hoje, é porque Deus queria que você estivesse aqui. Sabe para quê? Para levar você a entender e a ver que tudo aquilo que existe lá fora, um dia vai acabar. Que tudo aquilo que existe lá fora, um dia vai acabar. Porque ele diz que todas as coisas desaparecerão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A minha palavra permanecerá para sempre. E como eu disse, talvez você seja essa pessoa nessa noite que simplesmente veio à igreja porque alguém chamou ou porque não tinha nada melhor para fazer. Mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando no teu coração. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração. E é Ele que vai convencer, não sou eu. É Ele que vai falar ao teu coração. Tudo que eu estou falando aqui é semente, é uma plantação, sabe? É aos poucos. Mas tem pessoas aqui nessa noite que sabem que não dá mais para ser a mesma pessoa. Não dá para você ser mais o mesmo cara, a mesma mina, né? Mano e mina. Não dá para você ser mais os mesmos, sabe? Se a gente se incomoda porque, por que eu convido fulano de tal? Por que eu chamei alguém para vir à igreja? Por que eu convidei um amigo meu a vir ao culto? Por que ele não veio? Por que nunca vem? Por que os cultos de jovens sempre falta um, falta outro? Por que as pessoas não vêm? Não é porque as pessoas não vêm, é porque Deus quer o seu coração. Deus está à procura de amigos. Deus está procurando amigos, amigas. E Ele está te chamando nessa noite. E Ele está dizendo assim, vem, porque a melhor coisa é receber esse abraço aqui, A melhor coisa é saber que Ele te abraça, que Ele te salva, que independente do que as pessoas falam de você ou dizem quem você é, isso não é verdade, porque esse homem, Jesus, nos ama independente daquilo que a gente faça. E o seu amor dura para sempre, porque Ele vai dizer assim, nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem a altura nem a profundidade, nem o comprimento nem a largura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode. Isso é poderoso. Nada pode nos separar. E eu quero chamar você a isso. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar. Fique de pé onde você está. Eu quero orar nesse momento para a gente encerrar. Não para encerrar agora, mas eu quero fazer uma oração para que assim eu possa tirar as ofertas. Pai, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai amado e bendito Deus, Senhor, nós não somos nada, Pai, nós não somos ninguém, sabe? O Senhor conhece o nosso coração. Pai, nada do que fazemos, nada do que falamos, Senhor, será maior do que você é, Pai. Nada daquilo que fazemos muda quem o Senhor é. Pai, que nessa noite, essa palavra entre nos nossos corações, não como uma informação, Senhor, não como uma palavra, não somente como uma informação, como uma frase, como um adjetivo, como, é mais um chamado, é mais um dom, é mais um cargo, Deus quer isso, não, que possamos nessa noite sermos chamados e entender que esse chamado custa
tudo. Que se eu quero a presença de Deus, que se eu desejo estar com Ele todos os dias, e que se eu anseio viver com Ele, com todo o meu coração, amá-lo de todo o meu coração, toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, que eu possa aceitar esse chamado de ser um amigo do noivo. Pai, toque o coração desses jovens, toque os seus corações, toque nas suas mentes, convença-os nessa palavra. Espírito Santo, é você quem diz, é você quem determina, é você quem diz, é você quem fala. Que a tua vontade prevaleça sobre nós e que essa palavra continue a nos perseguir, que essa palavra possa perseguir o nosso coração, possa perseguir a nossa mente, até realmente darmos uma resposta. Deus quer uma resposta nossa e Ele deseja um sim. Ele quer uma resposta, mas Ele deseja um sim. Então, que hoje, Pai, possamos nos levantar como amigos, como aqueles que vão preparar o lugar, Pai, para que o Senhor venha e mude tudo em todos, que mude tudo e tudo aquilo que nós vemos e que nós estamos acostumados a ver, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém e amém. Amém. Pegue essa